E aí, pessoal? É o Rafa aqui de novo, voltando para mais um mergulho profundo nas injustiças que a gente enfrenta todo dia aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar de duas histórias pesadas que mostram como a classe trabalhadora está sendo atacada. Primeiro, vamos falar do pacote anti-MST que está rolando no Congresso? A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou um projeto de lei que basicamente libera o uso de força contra os acampamentos do MST sem precisar de autorização judicial. É a elite agindo para criminalizar a luta por terra, para calar quem está se organizando, para ter um pedaço de chão para plantar, para viver. Querem transformar o MST em terroristas para poder reprimir com mais violência ainda. E o pior é que esse projeto de lei permite usar a força por até 1 ano e 1 dia contra qualquer ocupação. 1 ano e 1 dia. É tempo pra caramba para sufocar qualquer movimento, para intimidar quem está lutando pelos seus direitos. E a polícia? Bom, a polícia acaba virando ferramenta dos fazendeiros, né? Se o fazendeiro reclamar de uma ocupação, a polícia tem 48 horas para agir contra o acampamento. E a gente sabe que, na prática, isso significa que a polícia vai ser usada para proteger os interesses dos poderosos, e não para garantir a justiça. E não faltam exemplos disso acontecendo, né? Em Messias e Barro Branco, no Pará, a polícia foi acusada de apoiar jagunços que atacaram trabalhadores rurais. Na Bahia, teve denúncia contra o batalhão de Jequié por ter ajudado o grupo paramilitar, Invasão Zero, que é ligado ao Bolsonaro. É a repressão acontecendo na cara dura para a conivência do Estado. Agora, vamos mudar de assunto, mas sem sair da temática da exploração. A gente vai falar da Zafari, uma rede de supermercados aqui do Sul que está sendo acusada de práticas trabalhistas ilegais e desumanas. Os trabalhadores da Zafari estão denunciando que são obrigados a trabalhar 10 dias seguidos para ter só 1 dia de folga. É escala 10, o Bozo 1, que é completamente ilegal, né? A lei garante 1 dia de descanso a cada 6 trabalhados, mas a Zafari simplesmente ignora isso. E para piorar, os salários são uma miséria. Em média, os funcionários da Zafari recebem só R$ 1.200 por mês. É um absurdo, né? Uma empresa que fatura bilhões como a Zafari pagar salários tão baixos para os seus trabalhadores. Só para ter uma ideia, em 2023, a Zafari teve um faturamento de 7,6 bilhões. É a 12ª maior rede de supermercados do Brasil, mas prefere explorar seus funcionários do que pagar um salário decente. A deputada Érica Hilton e o vereador Rick Azevedo, do PSOL, estão na linha de frente à luta contra essa exploração. Eles denunciaram a Zafari ao Ministério Público do Trabalho e compararam as práticas da empresa à escravidão moderna. E não é exagero, né? É exploração pura. A Zafari lucra horrores às custas da saúde e do bem-estar dos seus trabalhadores. E esses casos da Zafari e do pacote anti-MST mostram que a gente precisa estar sempre atento e lutando pelos nossos direitos. Não podemos deixar a elite pisar na classe trabalhadora. A gente tem que se unir, se organizar e exigir justiça social. A gente não pode se acomodar. A luta tem que continuar. Por exemplo, a Érica Hilton está liderando um movimento para a gente acabar com essa escala 6 bom, que já é um absurdo. Ela quer garantir mais descanso para a gente, imagina. Trabalhar só 5 dias por semana, quem sabe até 4. Seria um sonho, né? Ter mais tempo para ficar com a família, para os nossos hobbies, para viver de verdade. A gente não é máquina, a gente precisa de tempo para descansar e ter energia de novo. E o Rick Azevedo, aquele que foi eleito vereador no Rio, defendendo os direitos dos trabalhadores, ele também está nessa luta. Ele começou um movimento chamado Vida Além do Trabalho e já tem quase 3 milhões de assinaturas numa petição para diminuir a jornada de trabalho. É muita gente se mexendo para mudar essa situação e isso é muito importante. Mas a luta não é fácil, né? A elite não vai abrir mão dos privilégios assim de mão beijada. Voltando a Zafari, o Ministério Público do Trabalho já está investigando as denúncias contra eles. E não é só a galera da esquerda que está criticando essa exploração toda, não. Políticos de vários partidos estão se manifestando contra o que a Zafari está fazendo. A Juliana Souza do PT, a Karen Santos do PSOL, a Natasha Ferreira do PT, a Laura Seto do PT, o Matheus Gomes do PSOL, a Fernanda Melchiona do PSOL. A sociedade como um todo mostrando que não aceita mais essa exploração desenfreada. A gente tem que continuar pressionando, denunciando e lutando por um futuro mais justo para todo mundo que trabalha. Falando em futuro, tivemos uma notícia boa essa semana. O Lula recebeu alta do hospital. Lembram que ele teve que fazer uma cirurgia de emergência por causa de um sangramento na cabeça? Pois é, a cirurgia foi um sucesso e ele já está em casa, se recuperando. Parece que ele fez uma embolização que impede novos sangramentos. Os médicos disseram que o risco de ter novos problemas é mínimo e que ele já volta a trabalhar em Brasília. Que alívio, né? O Lula é um cara que sempre lutou pela gente, pelos trabalhadores. A gente precisa dele forte e com saúde para continuar essa luta. Mas enquanto ele se recupera, a gente não pode baixar a guarda. E essa história do Lula me fez pensar numa coisa. Vocês já pararam para pensar como a saúde do trabalhador é deixada de lado nesse país? Muita gente só consegue ir para o médico pelo SUS, que é um sistema incrível, mas está sempre lotado. E falta dinheiro, falta recursos. E quando o trabalhador precisa se afastar do trabalho por motivo de saúde, o que acontece? Muitas vezes ele é demitido ou tem o salário cortado. É complicado, né? A gente precisa lutar por um sistema de saúde público, de qualidade, que atenda a gente, a classe trabalhadora. Saúde é direito, não é privilégio. E por falar em direitos trabalhistas que estão sendo ameaçados, vocês viram essa treta do Boulos com o Tarcísio e o Ricardo Nunes? O Boulos entrou com uma ação contra eles por causa de uma declaração que o Tarcísio fez durante a campanha para prefeito.
O Tarcísio disse que tinha um esquema do PCC para ajudar o Boulos a ganhar as eleições e que a polícia tinha até pego uns documentos que provavam isso. Só que agora, a gente descobriu que os dois advogados do Tarcísio erraram feio na transcrição da entrevista que ele deu. A parte que eles usaram para acusar o Boulos não fala nada do que eles estão dizendo. Ou seja, usaram uma informação falsa para tentar acabar com a campanha do Boulos. E o TRE ainda dificultou o acesso aos documentos do processo para ninguém saber direito o que está rolando. É muita maracutaia, né? Parece que quem tá no poder faz de tudo para se manter lá em cima. E usam de tudo, até fake news, para atacar quem luta por justiça social. A gente não pode ficar quieto, né? Tem que denunciar, a verdade tem que aparecer. E quem fez isso tem que pagar. Não podemos deixar essa galera manipulando as coisas e usando o poder para se dar bem. Essa história do Boulos me faz pensar em outra coisa. A manipulação, as notícias falsas, a mídia. Você nunca parou para pensar como tudo isso está conectado? Hoje em dia as fake news se espalham muito rápido, né? E muita gente acaba acreditando em qualquer coisa que vê na internet. A gente tem que tomar cuidado e sempre procurar a verdade por trás das notícias. Não podemos cair na conversa da mídia tradicional, que muitas vezes só defende os interesses da elite. A gente tem que questionar tudo, procurar diferentes fontes de informação e formar a nossa própria opinião. E isso a gente tenta fazer aqui, né? Trazer informação de qualidade para a gente construir um futuro mais justo e igual para todo mundo. É isso aí, galera. A luta continua. A gente precisa da sua ajuda para mudar esse país. Se informe, se engajem, lutem pelos seus direitos. Não deixem que a elite continue explorando a gente e nos calando. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!